Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Hoje, para a nossa reflexão, eu vou contar uma história. Era uma vez uma fazenda onde vivia um casal e os bichos. Dentro da casa da fazenda existia um ratinho. Um dia o casal saiu para fazer compras e ao voltar, o ratinho saiu todo esperto da casa dele para ver o que eles tinham trazido. O que será que eles trouxeram para comer? Será que eles trouxeram queijo? E o ratinho viu eles desempacotando as coisas e, horrorizado, percebeu que tinha uma ratoeira entre as compras do casal. Ele ficou apavorado. Uma ratoeira na casa, e agora? Correu e foi falar com a Dona Galinha. Dona Galinha, tem uma ratoeira na casa. Aí a galinha, e o que eu tenho com isso? Problema seu. Desesperado, ele foi procurar apoio com o porco. Seu porco, tem uma ratoeira na fazenda. Nossa, senhor rato, eu sinto muito, que pena, né? Mas pode ficar sossegado. Quando o senhor morrer, eu vou lembrar de rezar pela sua alma. E aí saiu o ratinho cabisbaixo e foi até a Dona Vaca. Dona Vaca, tem uma ratoeira na fazenda. E o que eu tenho com isso? Isso é problema seu, não é problema meu. Você acha que eu vou me incomodar? E foi embora. O ratinho, cabisbaixo e preocupado, voltou para dentro da casa, né? Preocupado, mas sem nenhuma ajuda. Veio a noite, estavam todos dormindo, de repente o ratinho ouviu um barulho na ratoeira. Ele ouviu também a dona da fazenda se levantar no escuro e de repente ela gritou. O marido levantou em seguida, todo assustado, e foi ver o que tinha acontecido. Que foi? A ratoeira tinha pego uma cobra. E na hora que a mulher se aproximou, a cobra veio e mordeu a mulher. O dono da fazenda ficou desesperado. Nossa, uma cobra mordeu a minha mulher, e agora catou a mulher e saiu correndo para o hospital. Quando chegou no hospital, já um pouco longe, o médico falou, olha, nós extraímos todo o veneno que foi possível, mas demorou muito. Entrou pela corrente sanguínea, então eu não sei o que vai acontecer. O senhor leva ela para casa, cuida dela, observa, né? E vamos ver se ela vai se salvar. O fazendeiro voltou para casa com a mulher, muito abatida, né? E falou, eu preciso salvar minha mulher, o que eu faço? Minha mulher está doente. O que é bom dar para quem está convalescendo? Canja de galinha. Foi lá, matou a galinha, fez a canja e serviu para a mulher na esperança de que ela se fortalecesse. Mas a mulher continuou na cama, muito abatida. Os vizinhos em torno, sabendo do que tinha acontecido, começaram a visitar o fazendeiro. E aí chegou perto da hora do almoço, um monte de gente na casa para visitar a mulher. O fazendeiro falou, o que eu vou fazer? O que eu vou servir para esse pessoal? Já sei, vou matar o porco. Matou o porco para poder servir aquela fila de pessoas que estavam lá indo visitar a fazendeira. Passaram-se mais alguns dias, mas a mulher não resistiu e acabou morrendo. E aí prepararam o velório, né? E vem todos os fazendeiros do entorno, aí os familiares de longe, espera para enterrar e a casa cheia. E o fazendeiro, e agora? Como que eu vou alimentar esse monte de gente? Já sei, matou a vaca para poder servir para as pessoas que estavam no enterro. Moral da história, a única pessoa que se salvou, o único bicho que se salvou nessa história, foi exatamente o seu ratinho, que não caiu na ratoeira, né? E os outros que acharam que o problema não era com eles, acabaram morrendo por causa da ratoeira, que pegou a cobra, que mordeu a mulher e que a mulher acabou morrendo. Assim é na vida da gente. Às vezes a gente escuta as notícias e fala assim,
os caminhoneiros estão em greve, pararam as estradas e não estão conseguindo entregar as coisas e os alimentos estão se estragando. Ah, mas isso é lá longe. O problema não é meu, não é comigo. A gente ouve as notícias relacionadas à política, né? E muitas vezes a gente vota por simpatia ou simplesmente pela obrigação que a gente tem de votar, porque se você não votar, né, o título não fica regular e você tem uma série de consequências, então vai lá e vota em qualquer um e depois fala, a política não é comigo, não é problema meu. A gente vê um morador de rua, aí pela cidade, longe, aí diz, problema não é meu. Ou a gente leva um cobertor na campanha do agasalho, a gente leva um alimento no Natal, fala, já fiz a minha parte, o problema não é meu. Só que quando a pessoa em situação de rua vem para a porta da gente, acampa no portão, aí você começa a ficar incomodado. E aí você liga para a polícia, liga para o 190 para vir buscar a pessoa, para os serviços da assistência social, para dar um jeito na pessoa, não para resolver o problema da pessoa, para resolver o seu problema, da pessoa que está acampada na sua porta. Durante o meu período de atendimento na assistência social, esses 20 anos, eu vi muito isso acontecer. Eu fui gerente de um serviço de abordagem. E aí, o que acontecia? O comerciante via lá um morador de rua na sua porta. Ai, coitadinho, tá com fome, vou arrumar um marmitex, dou comida para ele. No outro dia, alguém vem e traz uma roupa, porque afinal das contas ele está precisando. Aí no terceiro dia, a pessoa está acampada lá na porta do comércio, né? Os possíveis clientes passam e decidem não entrar porque tem aquela pessoa lá na porta, aí liga para o serviço de abordagem, liga para a prefeitura, liga para todo mundo para tirar aquela pessoa de lá. Aí a equipe vai fazer a abordagem, descobre que há uma semana estão alimentando aquela pessoa, estão dando as coisas e agora estão incomodados com a presença. Aí vamos pensar do lado da pessoa, em situação de vulnerabilidade. Vamos pensar no lado do ratinho, né? Se não resolver o problema da pessoa antes, se a gente não tiver política pública que atenda, porque muitas vezes a equipe vai fazer abordagem, mas não tem para onde levar. Não tem albergue suficiente, não tem serviço dia onde a pessoa pode se alimentar, tomar um banho, trocar de roupa, não existe estrutura. Ou às vezes até leva para um lugar que tem atendimento, mas não tem uma constância, não tem uma continuidade do atendimento, não resolve o problema da pessoa. E não resolve o problema dela, ela vai voltar para onde ela estava. E de preferência para lugares em que as pessoas vão ajudá-la para ela conseguir sobreviver. É uma questão de sobrevivência dela, né? E aí a gente tem que pensar muito bem o que é problema nosso e o que não é. Ah, mas eu não vou resolver todos os problemas do mundo. Não vai mesmo. Nenhum de nós vai, nenhum de nós tem condição. Mas é muito importante que a gente perceba que as coisas mesmo distantes são problemas nossos. O aquecimento global é problema nosso. As crianças vendendo balas no farol, né, sendo abusadas, é problema nosso. O tráfico sexual é problema nosso. A pessoa em situação de rua é. Uma moradia precária é. Né? Ah, mas tem gente que gosta de morar na favela. Há casos e casos. Mas se a gente não resolver a questão de estrutura, né, por que em outros países, em alguns países, não existe favela, não existe pessoa em situação de rua? Porque existe uma preocupação da estrutura para cuidar dessas pessoas. No Brasil, nós não temos isso, não tem essa preocupação com a estrutura. Né? Somos um país gigantesco e não existe uma coesão no atendimento. São Paulo é o estado mais avançado em termos de política pública de atendimento à pessoa em situação de vulnerabilidade. A gente tem uma estrutura maior de serviços, né, para atender essas pessoas, só que as secretarias não se conversam a respeito, né? Uma pessoa em situação de vulnerabilidade, ela tem questões de saúde, ela tem questões de alimentação, tem questões de moradia, tem questões de escolaridade, né, tem os filhos, nós temos muitas famílias, muitas crianças em situação de vulnerabilidade, né, e a estrutura não comporta. Você recolhe da rua, leva para um albergue, para um centro de acolhida, a pessoa tem outras demandas da dependência química, da dependência alcoólica, e a gente não tem
conversas, preocupações com as outras secretarias para o atendimento integral dessa pessoa. Então é falho. Se a gente pensar na estrutura da nossa sociedade, né, o ratinho é lá a pessoa em situação de vulnerabilidade que está dependendo que alguém dê comida, que alguém dê estrutura, que mora precariamente num buraquinho dentro da fazenda, né, que não é o melhor lugar. O fazendeiro, né, ele está ali para alimentar, tem os seus bichos, tem a sua estrutura, mas na hora que o bicho pega, ou seja, na hora que precisa, que há necessidade dele, que no caso foi a mulher ter sido mordida pela cobra, né, ele não pensa que ele vai ficar sem a galinha, sem o porco, sem a vaca, ele pensa em resolver o problema dele. A galinha, quando o ratinho vai falar com ela, é só um pouquinho acima do rato. Mas ela ainda consegue sobreviver ciscando na terra, comendo bichinho, ela consegue se autossustentar de alguma maneira se o fazendeiro não der o alimento dela. E ela tá ali, não quer nem saber da dificuldade do ratinho. Eu tô um pouquinho melhor que você, né? Então eu não quero saber do seu problema. Eu tenho o meu problema para administrar. E é assim que somos a maioria de nós, sociedade. O problema é seu, não meu, e o fazendeiro, que é o dono da fazenda, que se vire com você. O porco seriam aquelas pessoas que até fazem ações, até se preocupam com o social, com a pessoa que está necessitada. Mas é aquele que vai lá e dá um dia e no outro não quer saber, pode deixar que quando você morrer eu vou rezar por você. Então não está preocupado com a situação integral. Está preocupado que se ele morrer, vamos rezar por ele. Se ele está morrendo de fome, a gente faz uma campanha de alimentos. Se ele está morrendo de frio, a gente faz uma campanha de cobertores, de agasalhos. Mas eu continuo na minha vida, né, no meu espaço. A vaca seria já aquele grandão maior, né, que não quer nem saber do problema. O problema não é comigo, vai embora, o problema é seu. São os grandes, são os fazendeiros, são os donos de empresa, e que não estão preocupados nem com porco, nem com a galinha, não está preocupado nem com o dono da fazenda. Só que o dono da fazenda ainda está acima dele, porque na hora que o sapato aperta, vai lá e mata a vaca também. Então esta alegoria, essa história, é para a gente refletir um pouco. Ah, eu não vou salvar o mundo, eu não vou resolver o problema do mundo. Não. Ah, problema ambiental. Vamos separar o lixo reciclável. Ah, mas na minha cidade não tem coleta seletiva, no meu bairro não tem coleta seletiva. Mas em todos os bairros tem, em todas as cidades tem, algum lugar que recebe o que é material reciclável. Então, será que não dava para você separar a sua latinha do seu vidro, do seu plástico? E de tempos em tempos levar nesses lugares em que os materiais serão reaproveitados? É a sua parte. Vai dar trabalho? Vai. Né? Mas a gente tem que ter trabalho para ter uma melhoria. Ah, resto de fruta, casca de fruta, folha, né, legume, verdura, cascas, que dá para fazer uma compostagem, um adubo. Você não tem um jardinzinho? Ao invés de você ir lá e comprar um adubo pronto, já industrializado, né? Não dá para assumir esse cuidado de guardar essas coisas, reservar, cortar, ver como é a melhor maneira de armazenar e usar para adubar a terra? A maioria das casas hoje em dia não tem jardim. A maioria das ruas é asfaltada. Como que a água vai ter vazão? Como que o ar vai ser melhor se a gente está numa selva de pedras? Né? Qual que é a sua parte? O que você pode fazer? Um jardinzinho? Um vasinho de planta? Plantar uma árvore num parque? E mais, cuidar do que já está plantado, educar as crianças para este cuidado, é a parte da gente. E em relação à pessoa em situação de rua, de vulnerabilidade, a favela, qual que é o seu, como que eu vou dizer, qual que é a sua habilidade, qual que é o seu foco, com quem você tem mais afinidade? Qual é a sua afinidade? É o idoso? É a criança? Eu posso fazer alguma coisa para ajudar? E a gente precisa começar a pensar politicamente, em políticas públicas. Quando tem uma manifestação no centro da cidade que para o trânsito,
As pessoas que não estão envolvidas normalmente amaldiçoam aquelas que estão ali fazendo aquela manifestação. Quando um grupo chega no ponto da manifestação pública, de parar o trânsito, é porque já tentou todas as maneiras de negociação. E o mínimo que a gente pode dar é a nossa solidariedade. Atrapalha, atrapalha. Tem compromisso, tem horário, você quer passar por aquele lugar, você quer fazer as coisas, né? Quando tem greve do transporte público, poxa vida, eu não posso ir trabalhar porque o ônibus está em greve, o trem está em greve. É normal a gente ficar revoltado, a gente ficar incomodado. Mas vamos procurar pensar no lado destes trabalhadores, destas pessoas que estão realizando este movimento. A assistência social constantemente faz passeatas ali pelo centro, pela prefeitura, pela Secretaria de Assistência Social, que fica ali na Líbero Badaró, faz aquele trajeto para mostrar suas reivindicações. E às vezes, na maioria das vezes, tem pouca adesão até dos próprios trabalhadores da área da assistência social. A gente não pensa politicamente, a gente não se preocupa com a votação de orçamento na Câmara Municipal, a gente não se preocupa de que tipos de serviços estão sendo fechados. A gente ouve as histórias de uma maneira muito rasa e precisa, é urgente, né, que a gente pense, que a gente participe, que a gente se envolva de alguma maneira, que a gente tente entender o que está acontecendo. Nós estamos vivendo o caos, né, no nosso país e na assistência social, na educação, na saúde, de todos os níveis. E se a gente não fizer alguma coisa, não se mobilizar enquanto população para as coisas mudarem, eles vão cada vez mais tirando da gente para dar para os juízes que recebem um salário mínimo de auxílio alimentação. O juiz já tem um salário imenso, né? Já tem benefício de 2 férias no ano. Qual o trabalhador que tem? O trabalhador geralmente quando chega seu período de férias, ele quer vender as férias para o patrão porque as dívidas estão maiores, né? E aquele dinheirinho viria para melhorar a sua condição. O juiz tem 2 férias no ano e recebe um salário mínimo de auxílio alimentação, enquanto a maior parte da nossa população vive na linha de pobreza, recebendo o salário mínimo e às vezes até menos. Mesmo que a lei diga que não pode pagar menos, paga-se menos. E o trabalhador aceita porque entre nada e pouco é melhor o pouco, para não morrer de fome. Só que aí a pessoa não consegue pagar o aluguel, não tem a sua moradia, vai parar na favela, não consegue se manter na favela, vai parar na rua. E aí vai viver na assistência social, vai viver das bolsas, os diversos programas de bolsa que são, a gente fala assim, Bolsa Família, 100 e poucos reais, bolsa não sei o quê, quer dizer, não deveria ser o salário mínimo igual do Vale Alimentação do juiz? E a gente precisa se envolver. Daqui a pouco é período eleitoral de novo. A gente tem a obrigação de escolher, de conhecer o candidato, de votar com consciência, não é por qualquer um. Ah, mas eu não conheço ninguém. Tem uma pessoa da sua confiança que conhece alguém que está indicando? Reflita se não vale a pena apostar também. Só que não adianta ir lá depositar o voto na urna, né, digitar, e depois não cobrar, não se envolver e esperar a próxima eleição. Então é muito importante que a gente reflita, que a gente pense, e tudo isso afeta a nossa vida. O aumento do valor do combustível afeta o preço do pãozinho. A questão climática, que não dá para fazer a colheita do que estava previsto de trigo, influencia no preço do pãozinho. Tudo acaba voltando para a gente. E se a gente achar que o problema não é nosso, se a gente continuar dizendo e achando que o problema não é nosso, a tendência é a situação piorar. Então a gente tem que pensar no todo, escolher a nossa parte e fazer bem a nossa parte, mas sem se esquecer de olhar o resto do todo, mesmo aquilo que a gente não pode mudar. Cada um de nós tem uma vocação, tem uma sensibilidade, tem uma afinidade com uma causa. Vamos investir nela. Mesmo que o partido político que eu escolhi, que eu ajudei, que eu militei, hoje em dia está uma porcaria,
foi corrompido, mesmo que isso aconteça, vamos apostar na renovação. Vamos voltar atrás. Não vamos voltar naquele período em que a gente tinha Arena e PMDB, que ou era a situação ou era oposição e acabou. A gente tem essa pluralidade aí política, de partidos, de ideologias, para a gente ter mais opções de escolha, mas se a gente não se envolver, todos vão ser corrompidos. Não adianta. A máquina acaba absorvendo todo mundo. Então é muito importante. Vamos pensar nessa historinha que eu contei da fazenda, né? E o que ela envolve? O que dela me tocou mais, né? E pensando em sociedade, em relacionamentos sociais, em outras pessoas, aonde eu posso ajudar? Eu já disse e repito, eu dou a cesta básica, eu contribuo para ter a cesta básica e é o que eu posso fazer. Ótimo! Desde que você faça com consciência, que você pense no que você está fazendo, você impediu que algumas pessoas morram de fome. No período de frio, eu vou lá e faço a limpa no meu armário, né, para ver que agasalho eu posso dar, ou dou cobertor. Ótimo! Não é desperdiçado isso que você faz. Você impediu uma pessoa de morrer de frio. Eu vi uma pessoa na rua e aí eu liguei para a polícia, para a ambulância, para a prefeitura, para algum lugar, né? Você fez a sua parte, porque às vezes o serviço de abordagem, que tem um território imenso e poucos trabalhadores, não conseguiram chegar até aquela pessoa. E o seu telefonema vai dar visibilidade para aquela pessoa, para que ela possa ser atendida. Então, as pequenas coisas, elas são muito importantes. Mas se forem só as pequenas coisas sozinhas, isoladas, a efetividade delas é pouca. Se você fez só essas coisinhas, do alimento, da roupa, do agasalho, e não pensou mais no assunto, você está fazendo isso não para ajudar aquelas pessoas, está fazendo isso para acalmar a sua consciência. E aí é perigoso, porque se torna uma coisa vazia, egoísta. Eu estou fazendo para mim. Faz de conta que eu estou ajudando o outro, mas isso é para minha consciência ficar tranquila. E aí não vai funcionar, não vai resolver. Mas eu vou me juntar, eu não posso fazer nada disso. Mas eu fiquei sabendo que tem uma manifestação lá da assistência social por causa da verba, da votação de orçamento, e eu vou lá dar o meu apoio para eles. Ótimo! Quanto mais pessoas se envolverem, maior visibilidade, maior efetividade. A assistência social é a pasta que tem menos recursos e é que tem que atender tudo. A gente costuma dizer que tudo cai na assistência social. A pessoa é egresso penitenciário, acaba caindo na pasta da assistência para ser ajudado. A pessoa é desempregado, né, e está passando fome, cai na pasta da assistência social. A pessoa tem um comprometimento mental e a família não está dando conta, acaba ficando na rua e cai na assistência social. Os dependentes químicos, os dependentes alcoólicos, aqueles que brigaram com a família, os migrantes que vêm de outros estados procurando oportunidade em São Paulo e não encontram e estão em situação de rua ou situação precária, caem dentro da pasta da assistência social. E aí tem-se a ilusão de que a assistência social tem que resolver tudo. Como? Se o problema é moradia e a gente não tem uma política de moradia. Se o problema é de dependência química e a gente não tem locais de encaminhamento. A gente não tem locais de atendimento. E o problema nunca vem sozinho, não é só a dependência, não é só a falta de emprego, não é só a falta de moradia. É um problema da estrutura. É aquilo que eu falei. Os outros países estão se preocupando com a estrutura. Alguns. O Brasil ainda não chegou nisso. A gente não conseguiu que o governo do estado pense de uma maneira abrangente. A gente não consegue que a prefeitura pense de uma maneira abrangente. As coisas são muito pontuais e são muito ligadas a números, a valores monetários. E se a gente não se envolve e não ajuda, não vai resolver. Então é isso. Era esse recado que eu queria passar hoje para pensar, para divulgar. Então, conte essa historinha para uma outra pessoa
e reflitam juntos, não guarde só para você. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, né, para você ter acesso às publicações na íntegra, para você ser notificado das novas publicações. Compartilhe, divulgue, fale conosco para que a gente possa melhorar o nosso conteúdo. Bom, por hoje é isso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!